Hoje a palavra de Deus vem dizer algo aqui muito sério, que eu gostaria que você parasse um pouquinho para pensar, porque nós somos humanos e a nossa tendência é olharmos as coisas do ponto de vista natural, né? Veja que Jesus conta de algo que marcou a sua vida pública, quando ele vai visitar a sua família. Estavam ali as pessoas próximas dele, parentes e amigos, aqueles que o conheciam. Sabia que ele era filho de José e Maria, o carpinteiro. Era o Jesus que nasceu lá naquela terrinha que ninguém valorizava muito. Aquele rapaz, muitos inclusive viram crescer, né? Viram Jesus crescendo, correndo para lá e para cá. Vamos tentar imaginar assim, Jesus brincando com aquela piazada toda. Depois aquele menino foi crescendo, e aí ele começa a falar coisas profundas. Ele se torna alguém especial. E muitos que talvez até foram ver Jesus um tempo depois, pensaram: mas esse não é aquele menino que andava correndo para lá? Não é aquele menino ranhento, não? Hein? Aquele piazinho que andava descalço por aí? Filho de José e Maria, a gente conhece a família. De onde que veio tudo isso? Esse menino andou fazendo faculdade por aí, né? É claro que naquela época nem faculdade tinha. Mas para dizer, gente, quando nós enxergamos, olhamos para a graça, mas só com os olhos humanos, a gente perde a oportunidade de receber o milagre. Sabe que muitas pessoas às vezes até perguntam assim para mim: padre, por que tem gente que recebe tantas graças, tantos milagres, e eu estou rezando faz tempo e não recebo a bênção? Faço novena, faço campanha, participo de grupo de oração, cerco de Jericó, não perco a missa dominical, mas às vezes a pessoa está tão humana, tão humana. Vamos e venhamos. Você conhece lá o pároco, o padre da tua paróquia? Tem já uma certa amizade com ele? Lá no teu grupo de oração, conhece já os pregadores? Talvez você está há muito tempo dentro da igreja e você já conhece as pessoas que pregam, já sabe mais ou menos o que elas dizem, né? A linha espiritual de cada um. E isso pode fazer com que você enxergue as pessoas só do ponto de vista humano. Ah, eu conheço aquele padre lá, eu conheço aquele pregador, e conheço muito bem, sei até de algumas coisas aí, né? E aí a gente vê muita gente falando mal de religiosos, mal, às vezes olhando só o ponto negativo lá daquele pregador, daquele que comunica a palavra. Por que quando a gente cresce, hein, filho? Olha aqui para mim. Por que quando a gente cresce, a gente olha o pai e a mãe, às vezes com os olhos muito mais humanos do que quando a gente era criança? É porque a gente começa a usar muito da razão, né? A gente começa a racionalizar tudo. Essas objeções da razão é perigosa. Eu já vi muita gente sofrendo porque não consegue enxergar a presença de Jesus na Eucaristia. Gente, como é triste quando uma pessoa vem confessar isso: padre, eu entro na fila da Eucaristia, mas eu fico ali, parece com aquela dúvida cruel: será se é Jesus mesmo? Porque afinal de contas, o padre ergue só um pedaço de pão, né? E o pão continua tendo gosto de pão, o vinho continua tendo gosto de vinho. A gente não vê mudança nenhuma. Com os olhos humanos, continua sendo pão, continua sendo vinho. Cuidado, filho, cuidado, porque a graça, ela não é natural, ela é transcendental, ela está além dos olhos humanos. E talvez você está tão acostumado já a conviver no meio da graça, a conviver no meio da bênção, que está perdendo a graça, está perdendo a oportunidade de receber o milagre, né? Porque a gente começa a olhar só com os olhos humanos. E aí o sofrimento de Jesus, ele diz: gente de pouca fé. Estava ali as pessoas que o conheciam, né? Quantas pessoas que me conhecem de tempo e
da época que eu era criança, por exemplo, uma vez encontrei um amigo meu no ônibus, e o apelido dele era Cigarra. Você imagina o escândalo que esse homem fazia na hora de falar. Era Cigarra o apelido dele. Sabe que cigarra é aquele bicho, aquele inseto que ele grita tanto até partir, né? E ele era escandaloso mesmo. E na minha época de infância a gente convivia juntos, e depois a gente perdeu o contato. Eu já era padre, recém-ordenado padre, encontrei ele naquele ônibus. Sabe aquele biarticulado? Aqui em Curitiba tem aqueles biarticulados, aqueles ônibus grandes, né? E ele estava lá no final do ônibus quando me viu, e ele já gritou lá no final do ônibus: Cleberson, você por aqui? Me deu vontade de virar uma fumaça de incenso e sair pela janela. Ele veio gritando dentro do ônibus: daí, cara, belê? Falei: ai, Jesus amado, ele nem sabe que eu sou padre. Quando chegou, aí deu um tapa na minha mão, daquele jeito que o jovem cumprimenta: daí, tudo bem? Bateu assim: tudo bem. E ele falou: ué, e essa camisa aí? Que eu estava com a camisa clerical. Ele disse: e daí? E essa camisa aí? Tá na moda? Falei: ah, não, é que eu sou padre agora. Eu fiz um curso no seminário. E tentei explicar para ele que ele era bem afastado da igreja. Ele disse: você é o quê? Eu falei: eu sou padre. Ele disse: ah, cara, você está zoando com a minha cara, né? Como assim padre? Eu falei: não, eu sou padre. Ele disse: mas o que aconteceu? Você não é chegado, não? Chegado no quê, doido? Não, porque padre não pode ter mulher, não pode ter família. Eu falei: meu amigo, não adianta eu querer fazer você entender essas coisas. É uma questão de vocação, gente. Mas tente colocar na cabeça de alguém que é do mundo algo que é uma bênção, que é seguir a vida religiosa. Ele desceu daquele ônibus tão triste, da impressão que eu falei que eu estava morrendo. Mas é interessante, né, que as pessoas às vezes não conseguem enxergar a graça porque olha a gente só do ponto de vista humano. Aí depois eu digo assim, que não existe destino, mas Deus sabe conduzir as coisas certas, né? Uma certa vez ele levou uma parenta dele numa das nossas casas de recuperação, que nós temos uma casa feminina, e lá ele participou de uma missa minha, né? E no final da missa ele veio maravilhado, dizendo: nossa, eu nem sabia que existia missa assim, que legal, e não sei o que. E começou a experimentar coisas diferentes. Por que eu digo isso, gente? Porque talvez você também tenha uma dificuldade tão grande, assim como Jesus, de levar a palavra de Deus para dentro da sua casa, para as pessoas próximas, né? As pessoas vão olhar para você e vão dizer: ah, quem é você para vir falar isso para mim? Já disseram isso para você ou não? Quem é você? Às vezes você quer dar um bom conselho para a pessoa, mas a pessoa enxerga aquilo que você já fez de errado, enxerga a dimensão humana. Então, lembre-se, quando a gente está sendo usado por Deus, é Deus que usa de nós. Eu continuo sendo quem eu sempre fui, né? Continuo sendo pecador, limitado, mas Deus ungiu essas mãos aqui. Essas mãos foram ungidas com óleo sacerdotal. Essas minhas mãos têm o poder de consagrar o pão e o vinho, de perdoar pecados, de expulsar demônios. Satanás tem medo da bênção de um sacerdote, porque ele sabe o que é que Deus pode fazer através de nós. E você também. Não pense que você é pouca coisa não, hein? Porque Deus pode usar você também, mesmo que as pessoas não consigam enxergar. Eu acho, encerro aqui, Jesus foi um pouco humilde demais, porque diz aqui a palavra que ele não pôde realizar ali muitos milagres, apenas curou alguns impondo as mãos. Quer dizer, não pôde realizar muitos milagres, mas impôs as mãos e curou alguns. Quer dizer, mesmo que você não faça muita coisa, mas o pouco que você pode fazer, filho, já é muito, né? E talvez as pessoas, quando você sai de casa, já estão começando a enxergar a graça de Deus, que quando você está saindo de casa, não tem sempre um ou outro para dizer assim para você: reza por mim lá, hein? Não tem alguém que fala assim para você: reza por mim? É sinal de que sabe que você está vindo atrás da graça de Deus. Que Dom Bosco hoje possa interceder por cada um de nós, para que a gente possa viver mais a santidade, possa ser usado e ousado por Deus.
Eu peço por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.